Salve concurseiros e concurseiras de plantão. Galera, vamos aqui a mais uma dica de direito penal respondendo as nossas perguntas que publicamos lá no nosso story do Instagram, tá? Nós colocamos duas situações hipotéticas seguidas de assertivas e depois uma pergunta direta para você, tá? A primeira situação hipotética, ela retrata sobre o servidor severino, é o servidor público da prefeitura do município X, que tem uma propriedade rural e ele quer construir um açude nessa propriedade rural. Essa propriedade é particular dele e ele utiliza de mão de obra pública, utiliza servidores da prefeitura do município X para construir um açude na sua obra particular. Pergunta-se se o severino responde pelo crime de peculato. A outra situação hipotética é o mesmo contexto fático, só que agora no polo ativo, né, o sujeito ativo da conduta ali não é mais o servidor severino, mas o prefeito daquele município. O prefeito cometendo a mesma conduta, na mesma situação fática, ele responde pelo crime de peculato? E a terceira e última, que é uma pergunta direta, que fala o seguinte: é possível enquadrar o prefeito no crime de peculato previsto no Código Penal? Então vamos responder essas perguntas. Para isso, vamos aqui discorrer sobre o crime de peculato previsto no artigo 312 do Código Penal. Vamos ler a literalidade do artigo. Abra o seu Código Penal e vamos ler juntos aqui o caput do artigo 312. Fala o seguinte: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então vamos lá. Aqui há várias informações importantes sobre o crime de peculato. É um crime que cai muito em concurso público. Eu não vou ficar aprofundando. Nosso objetivo é responder lá as nossas situações hipotéticas e a pergunta principal lá que colocamos ao final. Mas eu preciso dar um panorama direto aqui para você. Primeiro, o caput do 312 é conhecido pela doutrina como peculato próprio. Por quê? Eles fazem essa diferenciação do caput para o parágrafo 1º. Se você ir no parágrafo 1º do artigo 312, você vai ver que é o peculato impróprio, tá? Por quê? Qual é essa diferenciação? No peculato próprio, que é o caput, artigo 312, o servidor público tem a posse do bem. Ele tem a posse do bem e ele, em razão da função, por ter essa posse do bem, em razão da função pública dele, ele se apropria desse bem ou ele desvia esse bem em proveito próprio ou alheio, tá? Então, essa é a conduta criminosa prevista no caput do artigo 312. Então, nós temos no 312 dois núcleos do tipo. Núcleo do tipo é a ação nuclear, é o verbo, né? Que é apropriar-se ou desviar. Então, nós temos dois núcleos, né? O crime pode se consumar no servidor público em razão da função, tem a posse do bem, ele se apropria do bem, ou pode se consumar, ele tem a posse do bem, em razão da função, e ele desvia esse bem em proveito próprio ou alheio. Então aqui, não basta ser servidor público, ele tem que usar a prerrogativa da função, tá? Tem que ficar ligado nisso, isso cai muito em concurso, isso já está batido, você não pode errar. Outra coisa importante, o bem aqui apropriado ou bem desviado, ele pode ser público ou particular. Agora preste atenção, o bem particular, ele tem que ser o bem particular que está sobre a tutela da administração, tá? Fique ligado nisso, o bem tem que estar sobre a tutela da administração. Agora, o que eu preciso que você diferencie? Por que a gente falou sobre o peculato próprio, que é esse peculato do artigo 312 caput, do peculato impróprio, que está no parágrafo 1º do artigo 312. O parágrafo 1º, ele traz uma conduta equiparada. Vamos ler lá o parágrafo 1º. Fala o seguinte: aplica-se a mesma pena, olha, a conduta equiparada, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, do valor ou do bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, né? Valendo-se, olha, outro importante você grifar, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Sempre você vai ver isso. Não basta ser funcionário público, tem que se valer dessa prerrogativa, de ser funcionário público, se valer dela para cometer o crime. Então vamos lá, aqui no peculato impróprio, o agente público, o servidor público, ele não tem a posse do bem, né? Mas ele utiliza a facilidade de ser servidor público para subtrair esse bem, ou então ele pode concorrer para que esse bem seja subtraído. E aí essa concorrência é uma concorrência dolosa, tá? Fique ligado. Por que eu estou te chamando a atenção nisso?
Porque se for uma concorrência culposa, se o servidor público, por negligência, imprudência ou imperícia, ele concorre para que seja subtraído o bem ali, né? Ele concorre para o crime de outrem, ou seja, ele concorre para que outrem cometa o crime, subtraia esse bem, esse dinheiro, esse valor, ele vai estar enquadrado no parágrafo 2º do artigo 312, que é o peculato culposo. Então, mais uma dica importante para você. Se ele concorre dolosamente para que o bem seja subtraído, ele vai responder por peculato equiparado à conduta do caput. Está no parágrafo 1º, não? Então ele vai responder com a pena de 2 a 12 anos, um crime de elevado potencial ofensivo. Se ele concorre culposamente, negligência, imprudência ou imperícia, para que um terceiro subtraia o bem, ele está na conduta prevista no parágrafo 2º do artigo 312, peculato culposo, ele vai ter uma pena, olha aqui, ó, de detenção de 3 meses a 1 ano, um crime de menor potencial ofensivo, passível aí das benesses trazidas pela Lei 9.099 de 1995, né? Transação penal, né? Suspensão condicional do processo, todos os benefícios trazidos pela Lei 9.099. Então vamos lá. E tem o parágrafo 3º também, que fala que, no caso do peculato culposo, só para o peculato culposo, se o servidor público, até antes do trânsito em julgado da sentença, ou seja, até a sentença irrecorrível, né? Aquela sentença transitou em julgado, não cabe mais recurso. Até antes de transitar em julgado ali, se ele repara o bem, ele vai ter uma causa de extinção da punibilidade, né? Ele não vai responder, porque a punibilidade dele vai ser extinta. Agora, se a sentença já transitou em julgado, ele já está cumprindo até a pena lá, né? Se ele repara o dano, ele vai ter uma redução de metade da pena. Então isso só se aplica ao peculato culposo, tá bom? Fique ligado nisso. Mas, como eu disse, isso não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é tratar sobre as nossas situações hipotéticas e aquela pergunta primeira que colocamos lá. Mas vamos aqui mais uma questão aqui importante. Eu falei que o bem pode ser público ou particular. O particular eu já te falei que precisa ser um bem particular sobre a tutela da administração. Nesse caso, pode aparecer para você o que é peculato malversação. O peculato malversação é o peculato que tem como objeto material, o que é o objeto material do crime, Marcelo? É a coisa corpórea sobre a qual recai a conduta criminosa. E o que é o objeto material do crime de peculato? O dinheiro, o valor ou outro bem móvel, tá? Outro bem móvel. Então, quando esse bem móvel é de particular, sobre a tutela da administração, e o funcionário público, em razão da função, se apropria dele, ou em razão da função, desvia, ou aproveitando da função de funcionário público, ele subtrai esse bem, ou concorre para que seja subtraído, nesses casos aí, ele vai responder por peculato malversação. É o peculato conhecido pela doutrina como malversação, porque recai sobre um bem de particular, sobre a tutela da administração pública, tá? Então falamos isso aqui, agora vamos aqui ao ponto importante. Outro detalhe, tá? Vimos aqui que no núcleo do tipo, no peculato próprio, os núcleos do tipo são o quê? Apropriar-se ou desviar. Essa conduta apropriar-se, esse verbo apropriar, ele já traz nele, embutido nele, a ideia de se apoderar de um bem que não é seu, né? Então a maioria da doutrina entende que aí basta o dolo genérico mesmo. Apropriou, já basta esse dolo para configurar o crime. Já no segundo núcleo do tipo ali, o desviar, você pode ver que ele traz ao final da conduta em proveito próprio ou alheio. Esse em proveito próprio ou alheio, ele é o quê? Ele é o elemento especial do tipo. É a finalidade específica do delito. Não basta só desviar. Tem que desviar para trazer um proveito próprio ou alheio. Se não for para essa finalidade, não vai ser esse crime. Eu posso te dar um exemplo aqui, rapidamente, a gente não perder tempo aqui, do artigo 315. Você vai lá no artigo 315 do seu Código Penal, você vai ver o crime lá de emprego irregular de verbas e rendas públicas. Ou seja, se você dá as verbas ou rendas públicas, aplicação diversa estabelecida na lei, ou seja, você desvia aquela verba, o valor, né, o dinheiro que está sobre a sua posse, como servidor público ali, como titular ali de um cargo ali importante, você dá um destino a ele diverso do previsto em lei, ou seja, a verba pública era destinada a construir escolas e você destinou a construir hospital, embora a sua finalidade aí seja salutar ali, seja até importante, mas você está dando um destino diverso da prevista em lei. Você vai responder ali pelo crime de emprego irregular de verbas
ou rendas públicas. Perceba que a sua finalidade do desvio, ela não está em você atender a satisfazer um interesse próprio ou alheio, né? Você está desviando com outra finalidade, né? Então você vai responder por outro crime. E a questão do funcionário público, Marcelo? O que é funcionário público? Você vai lá no artigo 327, você vai perceber que o conceito de funcionário público, ele é bem amplo para fins penais. O artigo 327 fala que considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou até mesmo sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função, né? Ou função pública. Então qualquer um desses aí pode ser funcionário, pode ser enquadrar aí no conceito de funcionário público. Então o servidor público lá severino, ele pode ser considerado servidor público para fins penais. E o prefeito, Marcelo, pode? Pode sim. Também está dentro dessa tipificação ali, desse conceito de funcionário público para fins penais. Ele é mais amplo do que aquele conceito trabalhado lá no direito administrativo, tá bom? Então vamos lá, tem ainda os parágrafos 1º e 2º, que só você ler lá, artigo 327, parágrafo 1º e 2º do Código Penal, para você ver o que se considera funcionário público para fins penais. Você vai ver que é bem amplo, tá? Agora, então, o nosso objetivo agora aqui é o seguinte, a gente vai ficar nos núcleos do tipo, né? Nos núcleos do tipo não, nos objetos materiais. Quais são os objetos materiais que nós falamos? Dinheiro, objeto material do crime de peculato. Dinheiro, valor ou outro bem móvel. Perceba que o legislador trabalhou aqui com uma fórmula casuística. Forma casuística é aquela que ele traz exemplos, né? Ele trouxe dinheiro ou valor. Logo depois ele lança uma fórmula genérica. Ou qualquer outro bem móvel. Então, quando ele fala qualquer outro bem móvel, você tem um implícito nesse texto. Ou seja, quando ele fala qualquer outro bem móvel, significa que aqueles dois primeiros que ele mencionou são considerados bens móveis. Ou seja, o dinheiro é um bem móvel, o valor é um bem móvel. Então, essa interpretação a gente chama de interpretação analógica, né? Isso vai ficar a critério do aplicador da lei, o juiz que vai fazer essa análise. Se não for dinheiro, se não for valor, se for qualquer outro bem móvel, pode ser utilizado como objeto material do crime de peculato, tá bom? Então aqui, agora, para você saber o que é bem móvel, é importante você entender o que é bem móvel. Então, o que vai ser considerado bem móvel? Porque qualquer outro bem móvel vai ser objeto material do crime de peculato, né? Objeto material, lembra lá, né? É a coisa corpórea sobre a qual recai a conduta criminosa. Então, qual é a coisa corpórea? O dinheiro que recai a conduta criminosa, de se apropriar, de desviar, de subtrair, de concorrer para a subtração. Então, a coisa corpórea sobre a qual recai a conduta criminosa. Qual é a coisa corpórea? O dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel? E o que é bem móvel? Aí a gente vai se socorrer lá de um julgado do RHC, do STJ, no ano de 2011, sobre relatoria do ministro Jorge Mussi, da 5ª turma. Ele fala o seguinte, que bem móvel é a coisa corpórea suscetível de ser apreendida e transportada de um local para outro e marcada de valor patrimonial. Então aqui a gente chegou no ponto que a gente precisa para responder as nossas questões. O serviço, a mão de obra pode ser considerado um bem público? Entendo que não, né? O serviço não pode ser considerado nesse conceito de bem público. Portanto, o funcionário público que desvia o serviço público, a mão de obra pública, para atender o interesse particular, ele não vai responder por peculato do artigo 312, porque há uma atipicidade da conduta. E isso é um entendimento, inclusive, do STF, né? A Suprema Corte, em uma ação penal 504 do DF, que tratou lá de um caso de um parlamentar aí conhecido. Pesquisa aí na internet, foi publicado no informativo 834, do ano de 2016, relatoria da ministra Carmen Lúcia, né? Um acordo do Dias Toffoli, salvo engano. Então você vai ver lá que o STF concluiu da seguinte forma: a utilização dos serviços custeados pelo erário por funcionário público no seu interesse particular não é conduta típica de peculato. E qual foi a fundamentação trazida pelo STF para entender que não se tipifica no crime do 302 aquele servidor que desvia mão de obra ou serviço público para atender um interesse particular? Por que ele entendeu assim? A fundamentação está prevista no princípio da taxatividade da lei penal. Marcelo, que princípio é esse? Esse princípio ele decorre, ele é um corolário do princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal, você vai lá na sua Constituição Federal, artigo 5º, inciso 39. Fala o quê? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então,
Para haver crime, você precisa de uma lei penal, e essa lei penal tem que ser anterior. Essa lei, ela tem que ser taxativa, ela tem que descrever exatamente todos os termos. Como não temos como enquadrar o conceito serviço público ou mão de obra como objeto material do crime de peculato, nós temos uma conduta atípica nesse caso. Ah, Marcelo, então o Severino lá, ele é servidor público, ele utilizou de mão de obra da prefeitura para construir o açude na propriedade rural dele. Então ele não vai responder por peculato. O Severino não tem responsabilidade penal nesse caso. Perceba que nós estamos trabalhando aqui a responsabilidade penal. Não estou falando aqui de responsabilidade administrativa, de civil, de improbidade administrativa. Nós estamos falando que o Severino não pode ser enquadrado no artigo 312 do Código Penal como crime de peculato. Porque o serviço público desviado para fim particular não pode ser considerado bem público. Né? Existe também aí a questão do uso de bem público, peculato de uso também. A jurisprudência e a doutrina majoritária entende que não pode ser enquadrado como crime de peculato. Tá? Existe uma doutrina minoritária aí que considera. Mas aqui, pra gente, o importante aqui é o uso do serviço público, né? Você usar de servidores que trabalham na administração pública para exercer uma atividade particular para você. Nesse caso, já mostramos para você aqui que não pode ser considerado peculato. E no segundo caso hipotético? Já no segundo caso, você vai ter um crime sim, tá? Porque é o prefeito. E aí, o crime do prefeito, ele não vai estar tipificado no artigo 312 do Código Penal. Por quê? Porque a gente vai utilizar o princípio da especialidade, né? Você vai ter a conduta dele, vai estar descrita lá no artigo 1º, inciso 2º, do decreto 201 de 1967. Olha aqui, eu vou ler para você o artigo 1º do decreto 201 de 1967. Desculpa aí, galera. Vamos lá. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipal sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Inciso 2. Utilizar-se indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou, agora grifa, serviços públicos. Então, o prefeito que utiliza indevidamente, em proveito próprio ou alheio, serviço público, ele responde nos termos do artigo 1º, inciso 2º, do decreto 201 de 1967. Então, há uma previsão legal para ele responder por crime. Então, no nosso caso lá, nossa situação hipotética 2, o prefeito vai sim responder pelo crime, mas não de peculato. Crime de responsabilidade previsto no decreto 201 de 1967, beleza? Respondemos a nossa segunda. Agora, a terceira é o seguinte, Marcelo, então o prefeito ele não pode responder pelo crime de peculato no 312 do Código Penal, né? Porque tem o decreto 201. Toda vez que ele cometer alguma conduta que é peculato lá no Código Penal, ele vai responder pelo decreto e não pelo Código Penal, porque é o princípio da especialidade, não é isso? Não, meu caro amigo. Por quê? Porque se você ler o decreto, você vai ver, vamos ler o parágrafo 1º. Então, vamos botar um exemplo aqui, se o prefeito ele não utilizou o serviço público, vamos mudar o exemplo, né? O nosso caso hipotético agora é o prefeito do município X que se apropriou de um bem que estava sobre a sua guarda, né, como prefeito, ou então ele desviou esse bem para atender o interesse próprio ou alheio. Ele não vai responder pelo crime de peculato 312, porque, mais uma vez, princípio da especialidade. O enquadramento dele é crime de responsabilidade, previsto agora no artigo 1º do decreto aqui que acabamos de ler, mais um inciso 1º, que vai falar o quê? Apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio, tá vendo? Há um enquadramento típico nesse decreto. Agora, se você ler o decreto todinho, você não vai encontrar o peculato impróprio, você não vai encontrar a conduta nuclear de subtrair, você não vai encontrar também a conduta de concorrer para a subtração, você não vai encontrar a conduta do peculato culposo. Então, nessas situações, como não tem previsão no decreto 201 de 1967, o prefeito sim vai ser enquadrado no crime de peculato nos termos do Código Penal, tá bom? Então fiquem ligados, essa foi a nossa dica para você. Galera, vamos manter o foco nos estudos. Tá difícil gravar vídeos aqui, eu tô meio agarrado aqui com algumas situações, mas assim que a gente conseguir se livrar aí, vamos gravar outras dicas, vamos retomar aí os nossos projetos que ficaram aí parados aí por conta dessa pandemia, por conta da suspensão dos concursos, mas eu vou retomar e vamos publicar mais dicas aqui. Tamo junto, um abraço, continuem firmes nos estudos.